Boa tarde, turminha do oitavo ano, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muitíssimo bem. Vamos aqui para mais uma aulinha de português. Deixa eu só baixar o som do computador. Pronto, perfeito. Agora vocês vão escutar só minha voz e não os sons estranhos que o meu computador faz, né? Eu acabei percebendo isso quando eu estava revendo os vídeos. Mas enfim, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto do livro, tá? Lembrando para vocês fazendo um breve resumo, a gente estudou. A gente começou com comunicação, certo? Tipo de comunicação e tudo mais. A gente iniciou verbetes e aí, dado o verbete, a gente começou a entender como a comunicação se dava e o quão atrelados são as palavras e aos seus significados e como o uso delas pode variar de acordo com as intenções das pessoas. Não sei se vocês estão lembrados do texto, né, da saudosa Adriana Falcão, que a gente leu, né, no vídeo anterior. E hoje a gente vai dar continuidade. Hoje a gente inicia o gênero textual crônica. E dando tudo certo, e se Deus quiser vai dar, a gente inicia também um estudo gramatical. Se não der tempo, a gente pelo menos inicia. Se não der tempo de terminar, a gente termina na próxima aula. Tá bem? Mas vamos lá. Espero vocês na página... Deixa eu só confirmar. Página 20, prática de leitura crônica. Certo? Espero vocês com o livrinho aberto. Bom, pessoal, já com o livrinho de vocês aberto, né, na página 20, como havia dito, e vai aparecer aí na tela acho que umas 500 vezes, aparece toda vez no vídeo aparece. Na prática de leitura, texto 2, crônica. Para quem não sabe o que é uma crônica, crônica geralmente é um gênero, geralmente, tá? Eu acho que eu já tive essa conversa em outro turma, não sei se foi nessa. Os gêneros textuais, mas é sempre bom frisar, tá? Quando você pede uma pizza, por exemplo, e você pede a pizza de, sei lá, você pede a pizza de calabresa. Vem só a calabresa? Não. Na pizza de calabresa vem queijo, vem, sei lá, cebola, vem a massa, vem o queijo embaixo, enfim, esse tipo de coisa. Mesma coisa são os gêneros textuais. Quando você diz que um gênero textual é de tal coisa, por exemplo, quando eu digo, esse é um conto ou esse é um poema, não quer dizer que esses textos eles não tenham características de outros gêneros textuais. Acontece que a maior característica deles é de uma crônica, é de um poema, é de um conto, esse tipo de coisa, tá bem? Crônicas geralmente são textos pequenos de narrativa em formato de prosa, certo? E geralmente são produzidos tipo de leitura corriqueira, coisas às vezes que retratam geralmente retratam como é que eu posso dizer? Algum acontecimento, sabe? Isso quando não existe, obviamente, tipos de ficção e tudo mais. As Crônicas de Nárnia, por exemplo, é um conto de narrativa em formato de crônica. Apesar do nome crônica, porque crônica, geralmente você tem a definição de personagens, locais bem definidos e tal, tudo mais. É um conto fictício com uma característica de crônica. É meio complexo de se entender assim, avulso, mas vocês vão, com o tempo vocês vão absorvendo. Mas, enfim, o livro já está aí, vamos dar início à leitura, né? O que a palavra abscôndito sugere? O que ela parece significar? Leia o texto a seguir. Traz o acidente de leitura tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho. Nem lia, deslizava. Quando de súbito a terrível palavra apareceu e ficou, plantada ali diante de mim, focando-me, abscôndito. Que momento passei! O momento de imobilidade e apreensão de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina, envolvidos os dois no mesmo pano preto, como um duplo monstro misterioso e corcunda. O terrível silêncio do condenado ante o pelotão de fuzilamento, quando os soldados dormem na pontaria e o capitão vai gritar: fogo! Quintana Mário. Mário Quintana é incrível a deste homem. Chega a ser quase um clichê meu, né? Quase toda leitura que a gente termina, eu digo, poxa, esse
autor, essa autora é incrível. Realmente o livro vem surpreendendo bastante, vem trazendo... Eu acho que toda leitura é válida, tá, gente? Seja de qualquer autor, desde que seja de uma fonte confiável, digamos assim. Mas o livro vem trazendo autores de grande calibre, digamos assim. Enfim, vamos à compreensão do texto. Por dentro do texto, o que o narrador considerou um acidente de leitura. O que vocês acham que ele quis dizer? O que foi que ele sugeriu? Acho que tá bem na cara, né? Mas fica aí o questionamento para vocês, certo? E o 2, o segundo, podemos afirmar que o ato de ler dá prazer ao narrador? Explique sua resposta. Bom, aí também vem uma tecla que eu venho batendo com vocês há muito tempo, né? Porque eu venho sugerindo para vocês lerem. Mas é interessante sobre... Enfim, é interessante essa pergunta, se você for contextualizar, né? Eu acho que eu já bati bastante na tecla nas 3 turmas que coleciono língua portuguesa. Sobre o prazer que a leitura dá e o quão desconhecido esse sentimento, o quão no esquecimento essa sensação ficou, sabe? Eu acho é bem complicada essa situação. Coisa que eu queria que vocês lessem mais. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Provavelmente eu vou ter uma conversinha com vocês na próxima aula sobre gramática também, né? Em relação a erros gramaticais e tudo mais, que estou sentindo a necessidade nas 3 turmas. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Enfim, terceiro. Quem fala no texto relata o aparecimento da palavra abscôndito durante sua leitura. Procure o significado da palavra abscôndito no dicionário. Aí é que tá, dessa vez eu me preparei, e eu tenho um péssimo costume de dar a vocês a resposta, né? Eu tenho certeza que eu fiz isso na... Eu faço isso em todas as turmas, eu sempre dou a resposta de pelo menos 2 ou 3 questões, é incrível. Dessa vez eu me preocupei em não falar a vocês o que era abscôndito, justamente porque eu sabia que o livro ia perguntar. Dessa vez eu me preparei, tá vendo? Mas enfim, letra B. O significado da palavra no dicionário correspondeu no sentido que você atribuiu a ela antes da leitura do texto? Fica aí o questionamento. Realmente se parece com o que você pensou? Enfim, escreva aí. Resposta de cunho pessoal, mas por favor sejam criativos nas suas respostas, tá, gente? Porque a palavra abscôndito aparece em letra maiúscula no texto. Por quê? Professor, mas eu aprendi que com letra maiúscula a gente só escreve nomes e tal, não sei o quê. Nomes de pessoas, de locais, nomes próprios, né? Porque essa, além de ter a primeira letra maiúscula, foi toda maiúscula. Por quê? Talvez você não saiba. Eu vou deixar... Não vou contar mais a resposta a vocês, não. Eu tô curioso para saber qual é a resposta de vocês, porque eu quero entender se vocês estão entendendo, compreendendo os textos e os artifícios literários que os autores podem usar, certo? É bem importante que vocês entendam isso, que o autor, na verdade, ele está procurando um jeito... que o autor, na verdade, está procurando um jeito de chamar sua atenção para o texto dele. Então é natural que existam artifícios que, entre aspas, burlem certas regrinhas do português para captar a atenção do leitor. Por exemplo, quando você faz um joguete de palavras, que de certa forma é errado, mas que chama mais atenção do que a palavra corretamente. E por aí vai. Ao quinto, volte ao texto e observe o emprego das reticências. Explique que o efeito de sentido elas criam. Eu creio, tá? Eu creio que vocês sabem o que as reticências significam. Se não souberem, tá. Eu vou dizer uma série de... Eu vou acreditar que vocês não sabem. Eu vou assumir que vocês não sabem o que é uma reticência. E aí eu vou explicar para vocês e aí vocês vão dizer qual o sentido que mais se aproxima dessa resposta. Reticências geralmente indicam uma pausa gramática no texto. Por exemplo, um ponto significa... Por exemplo, o ponto final ele significa uma pausa no texto. Uma vírgula é uma pequena pausa. Um ponto é uma pausa maior. 2 pontos, uma pausa maior ainda. Reticências. São 3 pontinhos. Uma pausa maior, maior, maior. Ela significa diversas coisas. Reticências pode significar silêncio, pausa dramática, quebra de contexto, expressar um sentimento de sem palavras,
ou esse tipo de coisa. Tem vários significados e eu até aconselho para responder essa pergunta, vocês procurem um pouco mais sobre. Tá? Caso vocês não saibam, a gente pode ter uma aula a gente vai ter a próxima aula de erros gramaticais, creio eu, e após essa, a gente vai ter uma aula sobre pontuação, certo? E aí a gente retorna para o livro. Estou achando importante esses exercícios com vocês. É possível imaginar uma cena relacionada ao que está sendo relatado no texto? Fica o questionamento de vocês. Né? É natural para vocês acontecer isso? Vocês têm esse costume de ler e aí, meu Deus, fica em choque porque não achou uma palavra? Agora sejam criativos, né? Não digam, não, eu não leio. Tá? Se responderem não, não leiam, eu vou passar uma atividade só de leitura para vocês, um livro só de leitura para vocês. Fica aí o castigo barra atividade, né? Estou de olho. Enfim, sétimo. Releia este trecho. O momento de imobilidade e apreensão de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina envolvidos os dois no mesmo pano preto. Agora que vocês sabem o que significa a palavra abscôndito, né? Que relação existe entre esse trecho no texto e o surgimento da palavra abscôndito. Aí vocês notam, tá? Esse pano preto que ele diz, tá? Lembra aí, essa máquina do pano preto é naquele tempo que não existiam aquelas máquinas digitais ainda, tá, gente? Deixa eu até afastar um pouquinho para trás da cadeira. É aquelas máquinas que aparecem em filmes antigos que o cara coloca embaixo de um pano preto, que parece aquela máquina parece uma metralhadora, um caixote. Aí o cara coloca um pano preto em cima, bate a foto e depois tira o pano. Acho que vocês já viram nesses filmes mais antigos, né? Enfim, qualquer coisa eu coloco aí uma foto na tela para vocês imaginarem, né? Enfim, dando sequência. Linguagem do texto. Releia o texto a seguir. Tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho. Nem lia, deslizava. Que ideia apresentada pelo narrador este trecho? É uma resposta meio de com abstrato, tá, gente? O que é que ele quis dizer com isso aí? Letra B. A expressão destacada foi empregada no sentido literal ou figurado. Justifique sua resposta. Lembrando que a gente já teve essa conversinha sobre sentido figurado e literal nas aulas passadas, tá? Então lembrem dos conceitos e apliquem. Importante. Segundo, agora, aliás, é isso mesmo, né? É o segundo, só que da linguagem do texto. Agora eu releio este trecho. Quando de súbito a terrível palavra apareceu. Apareceu e ficou. Plantada ali diante de mim, focando-me. Abscôndito. Se a palavra abscôndito for substituída por um dos significados que o dicionário traz, o texto causaria a mesma impressão a você, enquanto leitor? Explique. E aí você vai explicar, né? Se fosse na sua situação, se em vez de abscôndito aparecesse um dos significados que vocês acharam, ia ter o mesmo significado? Entendem? Sejam criativos, gente, com a resposta. Porque, assim, eu fico meio triste, fica aí um desabafo meu, porque eu recebo, às vezes, a resposta de vocês, não, não mudaria. Eu vou avaliar o que nessa resposta, gente? Tipo, ou então, sim, interessante, legal. Eu gosto de vocês quando trazem respostas criativas, tá? A ideia de eu estar fazendo essas atividades para vocês é justamente como é que eu vou... Pensem em mim como professor, tá? Como é que eu vou avaliar uma atividade se vocês não me dão material para avaliar? Fica complicado, tá entendendo? É, digamos assim, até de certa forma pior para vocês quando vocês já só respondem assim, cruamente, digamos assim. Enfim, dando sequência. Certo? Reflexão sobre o uso da língua. Outro trechinho desse livro aí. Releia o texto a seguir, extraído do texto Palavra, aquele texto de Adriana Falcão, tá? Que a gente leu na aula passada. A palavra sono dorme, a palavra tempo passa, a palavra fogo queima, a palavra faca corta, a palavra carro corre, a palavra diz o que quer e nunca desdiz depois. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. Incrível essa mulher, né, gente? É sensacional essa altura. Aí vamos para a letra A.
E aqui que a gente entra um pouquinho em gramática, tá? Acho que a gente vai fazer até uma certa transição quando chegar no segundo. Reproduzam o quadro abaixo e preencha com as formas verbais destacadas nesse trecho, de acordo com a conjugação verbal a que correspondem. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, certo? Veja, gente, para vocês não souberem, o que é primeira, segunda, terceira conjugação? Primeira conjugação são as conjugações que são conjugações de verbos que o infinitivo tem tem o sufixo ar. Ih, o telefone até quis aparecer aqui. Ah, pronto, parei aqui meu telefone. Meu telefone tem dessa, né? Ele começa a falar do nada, gente. É incrível. Enfim, vamos dar sequência. Para vocês que não sabem, primeira, segunda e terceira conjugação. Essa classificação ela é referente aos verbos e ao sufixo em que eles terminam. Professor, eu não sei o que é o sufixo. É o finalzinho da palavra. Por exemplo, e a gente tem os verbos, tá, no infinitivo, são os verbos crus, sem serem conjugados. Eles terminam em ar, er, ir. Cantar, prender, partir. E tem também os verbos terminados em or, ou ur, no caso, que também são de segunda conjugação. Mas geralmente, se ensina que a primeira conjugação é ar, a segunda é er e a terceira é ir. Mas tenham em mente que a conjugação or está dentro da segunda conjugação. Ou seja, de forma geral e verdadeira, primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em ir e or, er e or. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Professor, não está muito claro. Ou seja, a primeira conjugação são aqueles que terminam em ar. Exemplo, cantar, cantarolar, acampar, estragar, interessar, todos terminados em ar. Terminados em er, correr, prender, compreender, entender. E os terminados em or também. Por, compor, sobrepor, contrapor. São, entendeu? E a terceira conjugação são os terminados em ir. Conduzir, partir, preferir. Deixa eu pensar em outro. Sair, sorrir. Entendeu agora? Terceira conjugação terminados em ir. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas formas verbais, certo? Dorme, passa, queima, corta, corre. Vocês vão pegar, por exemplo, o verbo dorme vem do verbo... Aliás, desculpa. A palavra dorme provém do verbo dormir. Então, dada a explicação, ela é o quê? Primeira, segunda, terceira conjugação. Aí vocês respondem. E assim vai. Por exemplo, a palavra queima vem de queimar. É o quê? Primeira, segunda, terceira? E aí vocês vão colocando. Letra B. Que critério você utilizou para preencher as colunas do quadro? Resposta pessoal. Sem essa pergunta, né? Enfim, vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. É a resposta pessoal. Mas já vocês escrevam, expliquem direitinho, porque isso ficando no caderno de vocês podem até conferir depois, tá? Vocês colocam, porque primeira conjugação são verbos terminados em tal, segunda conjugação terminados em tal. Faça um resuminho para vocês, vai ser interessante, certo? Letra C. No trecho, o narrador afirma que a palavra nunca desdiz o que diz. Explique o que significa a palavra destacada no contexto em que foi empregada. Se não souber o significado, procure no dicionário. Lembre-se de localizar o sentido pelo verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? Mais uma vez, é o verbo cru. Por exemplo, come. Come, ela está conjugada, certo? No infinitivo, o verbo comer. Entende? Entende, por exemplo. No infinitivo, o verbo entender. É o verbo cru, é o verbo sem ser conjugado. Correto? Enfim, aí vocês vão procurar lá e vão retirar desdiz
e vão pegar esse significado e vão transcrever. Ah, desde significa isso, isso e assado. Certo? E por que ela foi empregada nesse sentido? Letra D. Algumas palavras da língua portuguesa são formadas pelo prefixo des. Considerando o significado da palavra des, diz, o que você percebe em relação à função desse prefixo? Eu acho que está bem na cara, né, gente? O que é que significa? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para vocês e aí eu quero a resposta de vocês baseado nisso, tá? Motivado, desmotivado. Humilde, desumilde. Favorecer, desfavorecer. Então, baseado nesses exemplos, nessas palavras que eu disse para vocês, certo? Isso e o des, isso. Vocês têm ideia de quê? Eu quero essa resposta de vocês. Ok? Bom, o vídeo da gente acabou ficando mais longo do que eu esperava. Eu vou até cortar para a última transição agora. E aí, o que é que acontece? Se a gente for dar continuidade ao livro, certo? A gente vai entrar aí nessa segunda e vocês vão ver morfemas, radical, prefixo, sufixo, desinências. É muito complicado eu entrar nesse assunto sem antes dar um repasso para vocês. E se eu for dar um repasso para vocês, tem que ser um repasso completo. E você sabe que um repasso completo vai durar em torno aí de 20, 30 minutos. Certo? A gente já está mais ou menos aí com uns 25 minutos de vídeo. Certo? Então fica complicado. Eu sei que eu disse a gente que a gente ia. Sei que eu disse a vocês que a gente ia estudar isso, certo? Mas aí o que é que eu faço? No próximo vídeo, aí, essa promessa eu prometo cumprir de novo, novamente, mais uma vez, a gente aborda erros gramaticais, que foi uma aulinha que eu acabei de ter no 7º ano, tá? Tá aí até o vídeo, só que na playlist deles. Se vocês quiserem dar uma olhada, sintam-se à vontade. E a gente agrega, além dos erros que eu analisei lá com eles, que eu também vejo que vocês cometem, na verdade as 3 turmas que eu leciono cometem bastante desses erros, e aí a gente pode dar uma entrada já nessa gramática, que é um pouco mais pesada. E eu entro em questões de verbos, sufixos, prefixos, né? Aliás, prefixo, sufixo, até o livro coloca. Isso a gente chama de afixo. Afixos são prefixo, sufixo. Prefixo é algo que você coloca antes do radical, sufixo é algo que você coloca depois do radical. Radical é a parte da palavra que não muda. Esse tipo de coisa a gente aborda em uma aula próxima. Certo? Eu creio que dessa forma seja melhor do que a gente sair só correndo loucamente a fim de terminar a unidade do livro. Né? Para mim é mais importante que vocês compreendam o que eu estou tentando passar, lecionar, do que simplesmente empurrar conteúdo na goela de vocês e esperar que vocês engulam tudo, né? De qualquer forma, essa foi a aulinha da gente de hoje. Voltamos a 25 minutos não é um vídeo curto, longe disso, mas também não ficou aquele vídeo longo, né? Eu acho que o último vídeo de vocês ficou em torno dos 30 e poucos minutos, né? Mas, como eu disse, o próximo assunto, ele vai envolver um pouco mais de cautela e trabalhar esse assunto com vocês de uma forma só empurrada não vai dar certo. Então é melhor deixar para a próxima aula. Dito isso, nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que todos fiquem bem, certo? Tenham uma boa ótima tarde e uns ótimos estudos. Então, até a próxima e um grande abraço.